aí, tudo bem? Estamos aqui no Highcast, conversando hoje diretamente de Israel, né? Uma história muito interessante que você me contou. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público também. Quem é você? Primeiramente, um prazer, espero que estejam ouvindo bem, o áudio tá bom. Tá perfeito. Meu nome é Amir Niv, aqui em Israel as pessoas também me conhecem como Avraham Amir Niv, mas o pessoal do Brasil me conhece como Amir. Então, antes de me apresentar, vou dar um abraço para o Guga Mizrahi, que fez essa ponte e nos conectou para contar a Valeu, história. Guga. Beijão. É, E eu cresci no Rio de Janeiro, em 1991, já com 34 anos agora. Cresci no Rio de Janeiro minha vida inteira, estudei no Liesing e há 10 anos atrás fiz Aliyah, vim morar em Israel e tiveram vários pontos interessantes nesses últimos 10 anos e todo esse período que me levou a fazer Aliyah, mas enfim, vamos passo por passo. Entendi que também teve a festa de aniversário do Liesing, então oportunidade de dar um Mazel Tov para o Liesing, 80 anos. Eu sou um dos produtos do Liesing também. Então, é um prazer estar aqui batendo um papo com a comunidade do Rio, nesse momento tão bacana. Me conta então, o que fez você se interessar em Israel? Você me falou que você não era tão conectado. E como aconteceu essa conexão tão grande que você passou a ser rabino? Como é que foi Uhum. essa transição tão grande de vida, né? De vida, de espiritualidade, de tudo, né? Vale. Então, esse é um dos pontos interessantes. Eu acho que é um mérito, talvez, da formação no Liesing, porque, é, apesar de ser, né, uma educação pluralista, com um viés, talvez, é laico de uma maneira, mas eu sei, pelo menos na minha época, nós recebemos uma base bem legal de Tanar, de Moledet, né, da cultura judaica de maneira geral. E também eu acho que o Lessing proporcionou, de uma maneira, encontros interessantes, tanto com personagens, com pessoas da comunidade judaica religiosos, por exemplo, os emissários do Chabad, e hoje eu sou um deles aqui em Israel, mas eu lembro que na minha época tinha Kabbalat Shabbat, tinha aulas desde o jardim até mesmo o ensino médio com o Rabino Gabriel Abutbul, um abraço para o Rabino Gabriel, com o Rabino Moshe também, acho que todo mundo curtiu ou jogar futebol com o Rabino Moshe ou ir eu bater papo nas aulas com ele. Então, são coisas, foram encontros que, que eu não imaginava que fossem, né, ter uma influência dessa forma. Eu acho que também eles não imaginaram que teriam essa influência, mas eu acho que o Lessing, ele proporcionou essa abertura realmente pluralista, né? Você conheceu figuras de diferentes facetas da comunidade e, e cada um meio que pôde escolher, né, um caminho. Então, essa transformação veio, essa sementinha aí foi plantada nesses encontros. Eu lembro bem nas festas, eu lembro que o Lies mesmo construiu uma sucá com as espécies, enfim, essa absorção foi se desenvolvendo e teve acho que um clímax no período do vestibular, já na universidade, né, essa transição, onde você passa a se questionar e fazer perguntas, e você vê o mundo ao seu redor, e você vê também, né, você sai da comunidade, da bolha da comunidade, e você também vira um foco, né, de tudo que é relacionado a Israel, tudo que é relacionado ao judaísmo, para pessoas que não são da comunidade, que não são judias. E eu estudei relações internacionais, que tinham talvez um viés político muito grande, talvez um ataque anti-sionista também ali, as pessoas viam o que acontecia em Israel e você meio que era um alvo de tudo isso. E eu tinha que responder e debater e também passar a, a fazer um autoconhecimento, uma autorreflexão e buscar nas minhas raízes, essas respostas. E a primeira parada foi vir para Israel. Não imaginava que eu ficaria por aqui. Já tinha esse despertar espiritual, vim para estudar e procurar os meus estudos rabínicos,
mas é ficar Ah, você aqui, foi para procurar, para fazer, para estudar, para ser sim, rabino. sim, eu Então, esse queria encontro aprofundar, não foi. sabia exatamente Ah, aonde isso iria me levar, mas a vontade de poder estar me imergindo, né, de estar tendo imerso nesse mundo de estudos. é, eu estudei, acho que aqui em Israel é diferente, as pessoas saem do exército e começam a vida já de maneira muito intensiva. Mas eu acho que essa pausa que nós temos no Brasil, por exemplo, você começa a universidade, você reflete, você pensa, você para, você se faz perguntas. Então, eu queria ter, né? Você passa 4, 5 anos estudando psicologia, política, economia, etc., direito e tal. Então, por que não agora me dedicar por alguns meses, por um ano, 2 anos, a conhecer a fonte, né? Essa fonte de um conhecimento milenar que às vezes nós nos privamos ou fomos privados ou, enfim, diferentes às vezes a gente nem circunstâncias. sabe que tem esse interesse também, até surgir Exatamente, algo né? na nossa vida, né? Sim. E eu E sou aí foi esse curiosa, momento. eu estudo religião de uma outra forma, né? Mas eu entendo muito essa questão, porque não era uma coisa que vivia em mim, e eu nem posso falar, porque eu trabalho na comunidade judaica, porque eu já estou na FIER já há mais tempo do que eu gosto de lembrar. Não por causa do trabalho, mas por causa da idade mesmo. E eu vejo como o tempo passou. E esse despertar veio mesmo de curiosidades que eu tinha e questionamentos internos. Então eu entendo um pouco esse seu lado, mas esse abismo, né, de relações internacionais e estudos rabínicos assim é bem interessante, porque também mostra que a gente não é uma dimensão só e que a gente pode ter diversos interesses e ser diversas pessoas numa só. E que nunca é Ó, tarde também para a gente começar a se descobrir, né? olha, eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes, né, obviamente, a falta de conhecimento ou não estar tão exposto a certas coisas, ou um preconceito de achar que uma pessoa que agora vai estudar um pouco de Torá, vai conhecer, vai se abrir para a estante de livros judaicos, agora ela meio que fica dogmática. E eu acho que isso é uma pena, porque independente do que religioso, não religioso, o que você vai fazer, como você vai levar isso para a sua vida pessoal, é uma outra questão. O conhecimento, a abertura, nós estamos principalmente na nossa geração, onde essa overinformação, você tem tanta informação de, de, de canto a canto, e às vezes o que está embaixo do nosso nariz, ou coisas que nos pertencem, né, que você tem que clamar essa propriedade sua, cultural, e a gente meio que deixa de buscar. Então, acho que se o nosso bate-papo, né, estimular alguém a procurar, a saber, a conhecer, vale a pena, porque muitas vezes nós acabamos tendo influências ou ouvindo sobre as nossas próprias fontes a partir de outras pessoas ou outras culturas, o que elas têm a dizer a respeito do judaísmo. Então, em vez de, né, estar ouvindo, aprendendo isso de, de outras pessoas ou de outras fontes, a gente pode, nós mesmos, num bate-papo informal, a gente tem tantas plataformas legais hoje, principalmente, mas como eu comentei, né, eu fiquei muito feliz de saber que a Fiesg, a Rai TV, veio nessa onda da digital, de poder estar... E hoje os estudos, a espiritualidade, ela também está navegando nesse sentido. Podcast, você tem uma pletora, você tem um mar de possibilidades para todos os estilos. Então, acho que vale a pena explorar essa possibilidade. E você falou que você não tinha intenção de ficar em Israel, Sim. mas o que te motivou a ficar? Essa pergunta é uma pergunta boa. É, olha, eu acho que o Rio de Janeiro, em particular, o Brasil em geral, principalmente quem cresceu a vida toda, não é fácil se desprender. Eu acho que mesmo, tá vendo a sua expressão? Eu vejo meus amigos, né, pessoal, acho que o Brasil tem coisas tão especiais e o Rio de Janeiro, a beleza e o jeito, né, que é muito difícil se desprender, muito difícil se desprender disso. Então, eu não imaginava que eu fosse
Eu já queria, né, seguir uma vida, um estilo de vida mais voltado ao judaísmo, de maneira tradicional. É, mas eu fazia isso no Rio de Janeiro, não era onde eu conheço. E quem sabe mesmo, né, o trabalho do Chabad, que é um trabalho de estar buscando construir elos com diferentes setores da comunidade, também com pessoas que não são da comunidade. Então eu vi isso como uma oportunidade, né, de voltar, passar um tempo em Israel, com certeza voltar para o Rio de Janeiro. Não imaginasse que eu pudesse viver longe do mar, longe da praia, mesmo que, enfim, talvez não fosse tão acessível a praia hoje, mas enfim. É, é, e eu lembro, quando eu cheguei aqui, eu fui para um kibutz religioso. Foi um kibutz pioneiro em agricultura orgânica. Eu estudei muito parte acadêmica e pesquisa, então eu queria meio que botar a mão na massa, trabalhar com agricultura e seguir os meus estudos religiosos. Era um programa que combinava, né? Uma parte você trabalhava com agricultura e na outra parte do dia você se dedicava aos estudos. E quando eu cheguei, eu vi, era uma área que faz fronteira com a Jordânia. E eu lembro que eu vi as montanhas, né, as montanhas da Jordânia, a fronteira entre Israel e, e a Jordânia, um pôr do sol, onde você vê as montanhas vermelhas, que são um dos motivos do Mar Vermelho, que realmente é algo incrível. O sol reflete nas montanhas e você faz uma cor de cobre, uma cor bronze avermelhada, algo muito lindo. Né, parei um momento, respirei, pensei fundo, meditei assim em alguns instantes, falei, olha, eu fico aqui. Eu vou ficar aqui, né? Foi meio uma catarse, assim, um momento onde eu falei, olha, vai ser difícil, mas vou ter que, vou ter que deixar o Rio de Janeiro Engraçado que na não minha teve memória. que não foi uma coisa, não foi um acontecimento, não foi, foi um momento, né? Um Sim, momento de observação, de meditação, talvez, interna, sim, de sim, você se ver nesse lugar e não conseguir se enxergar em outro. sim. Isso, de certa Sim, então, maneira, é mágico, né? exatamente. Isso é por isso que eu comentei quando a gente conversou antes do podcast. Eu falei, olha, quem ainda não visitou, quem não visitou já há muito tempo, já proporciona esses momentos. Realmente tem algo especial na Terra Santa, né? Na Terra de Israel, onde, sabe, batendo um papo sobre a beleza do Rio de Janeiro, a beleza do Brasil. Realmente, o Rio de Janeiro é de tirar o fôlego, né? Você vê as montanhas, você vê a paisagem, algo muito, muito especial. Mas eu passei com Israel meio que quebra um pouco esse paradigma, porque é uma beleza diferente, né? Uma beleza diferente, tem o deserto, a parte mais árida, também o Brasil é muito grande, mas falando do Rio de Janeiro em particular, onde nós estamos acostumados só com o verde, uma luxúria da natureza, e você vê que Israel às vezes é um pouco mais árido, um pouco mais seco, os tons mais de areia, né? Mas é meio que minimalista. Então, se você tem uma capacidade de percepção, também já estava meio voltado nessa parte de buscar, meditar, introspecção, buscar um pouco o minimalismo também. Essa foi meio que uma vertente que também me levou a buscar esse autoconhecimento e um despertar espiritual um pouco. E Israel proporciona isso, proporciona essa forma de ver as coisas diferente, ver beleza tanto natural quanto nas pessoas e internamente, que nós não estamos tão acostumados, né? E, enfim, independente de você, quem fica aqui em Israel ou volte para o Brasil, eu recomendo, porque se você vem aberto a esses momentos, com certeza vai ter aqueles instantes onde você vai ter uma fagulha assim que liga e você vê as coisas diferentes um pouco. E você tem essa responsabilidade de também transmitir isso para as pessoas, não só o conhecimento, mas o conhecimento com essa carga, né? Emocional e também espiritual, porque não é, você não está ensinando uma matemática, você não está ensinando uma Uhum. ciência, você está ensinando algo que transcende, né? Como é que foi sair de um universo tão técnico, né, como as relações internacionais, que lidam com coisas mais palpáveis, né?
e transmitir esses ensinamentos justamente de Torá, de vida, de sabedoria para as pessoas aí. Olha, sintetizar isso em algumas frases, eu acho que é uma pergunta bem ampla, né? Primeiramente, eu acho que isso tem em todo mundo. Tem em todo mundo essa não é uma ambivalência, mas uma pluralidade, uma forma de tanto ser dinâmico, maleável, introspectivo e também objetivo. Todo mundo tem. A questão é se você teve a oportunidade, talvez, de explorar isso. Se você se deu o luxo, entre aspas, né, de dar uma pausa, talvez na carreira ou mesmo numa viagem. Eu acho que, enfim, nem sempre nós temos a oportunidade, seja por responsabilidades financeiras, familiares, ou mesmo por achar que vai ser muito estranho, que as pessoas vão pensar se eu fizer uma, né? Mesmo que seja uma jornada de curiosidade, de descobrimento. E eu que pulei, eu falei, eu vou me dar o luxo, porque é, enfim, no sentido mais pessoal, né, de fazer essa busca, de tentar exercitar esse lado. É, vou te dar um exemplo. O hebraico, né, a língua, ela é tão rica e ela traz em si uma série de valores e série de sentidos que são bem mais amplos do que a palavra por si. No caso, fé ou crença, né? Em hebraico é emuná. Emuná é a mesma raiz de exercício, de treinar, que no caso seria fé, treinar, e também é o mesmo exercício de arte. Omanut, Oman, emuná, ou seja, é um exercício, é uma arte e também é uma fé. No caso, isso significa que é como se fosse um músculo. No final das contas, é um músculo que você precisa exercitar forma que você vê as coisas, como você enxerga. Então, poder entender que é um exercício. No caso, é um exercício. E uma das coisas, e aí já vou puxar, né, para o lado onde eu me conectei muito com o Chabad, com a parte dos conhecimentos racídicos, a parte um pouco mais mística da Torá, é de que uma das frases que o Rebbe, que o líder, né, um pensador, um grande revolucionário, um amante do povo judeu e da humanidade, ele falou: uma pessoa que sabe Aleph tem que ensinar Aleph. Uma pessoa que sabe Bet tem que ensinar Bet. Sempre vai ter alguém que talvez conheça menos do que você. Se você esperar a perfeição, e aí que está nessa formação acadêmica, que para mim foi, foi, foi uma novidade muito boa escutar isso, né? Porque você acha que você tem que só quando eu tiver meu doutorado, só quando eu tiver Uhum. meu PhD, só quando eu tiver uma empresa, só quando eu tiver milionário, só quando eu vou poder agora ser um influencer, eu vou poder agora falar, só quando eu tiver um diploma. E o Rebbe veio e falou: nós somos um conduto, como é que fala? Você tem que expressar e, e passar adiante. E isso para mim foi muito libertador, foi algo que você estuda algo novo, algo, e principalmente não quero esperar a perfeição. Eu quero passar da forma com que eu digeri isso, como eu absorvi isso. Eu acho que isso foi bacana também, já vou pular um pouco para frente. Então, tendo essa consciência, né, de que eu não vou esperar a perfeição, esse exercício da introspecção e do aprendizado, ele vai ser dinâmico, eu vou passar isso no momento que eu tiver, eu não vou guardar, eu vou poder passar e jogar. Isso meio que já me projetou nesse sentido de querer estar envolvido com a educação, na posição de um rabino ou de um mentor, né? E aí foi quando eu também senti que o jeitinho brasileiro, no caso positivo, também me deu algo positivo, porque por mais que seja algo tão bacana, a espiritualidade, algo tão pessoal, ainda tem uma série de rejeições, ou é difícil, enfim, não é algo, se você não está aberto a isso, você tem mil motivos para não querer se envolver. E eu acho que o jeitinho carioca, o jeito brasileiro, algo bem mais simpático e é algo que muitas pessoas às vezes vão ver, né, principalmente brasileiros. Aqui em Israel tem, por causa do estresse, da lachatz, das guerras e tudo que acontece, então as pessoas às vezes não têm essa sensibilidade que nós às vezes temos um pouquinho mais. E aí foi uma combinação legal que eu curti, aproveitei já e pô, essa vai ser a minha assinatura.
né, a minha identidade, juntar essas duas identidades e botar isso para fora. E qual foi seu maior desafio? Uau! Ainda ainda é um desafio, por mais que eu esteja falando agora exatamente sobre isso de maneira tão aberta, simplesmente não desistir, não desistir. Porque o desafio, o primeiro desafio é começar, né? Enfim, botar a cara a tapa e trilhar essa jornada, que é algo que é talvez tão diferente do que eu pensava. Então, e é uma certa, é algo que acontece diariamente, porque em toda etapa você tem essa semente do primeiro passo. Quando as coisas crescem, como estava conversando com você anteriormente, antes do podcast, de que hoje, graças a Deus, nós chegamos a abrir um centro, né, um centro comunitário, com uma sinagoga, com projetos sociais. E se fosse olhar 10 anos atrás, eu não imaginaria que isso aconteceria. E cada etapa traz um novo desafio, que é a de começar, estudar, dedicar e depois acreditar que essa vai ser a sua missão. E você vê o feedback das pessoas, você vê que isso afeta, você vê o bem que você traz aqui e, mas às vezes você fica uma autocrítica, né? Se você, na verdade, é o seu pior inimigo. Você fala, será que eu estou realmente fazendo uma diferença na vida das pessoas? Será que eu estou? Mas aí quando você olha e você vê o bem que você faz, aí você fala, ah, não, isso era uma distração e cada etapa traz um novo. Então, o maior desafio é, é, é sempre estar acreditando que as coisas vão crescer e que você vai fazer a diferença, que você consegue fazer a diferença. Às vezes nós somos tão céticos perante as coisas que tem ao nosso redor e acreditar que, na verdade, um pouco de luz ela vai despejar muita escuridão, é verdade. Entendeu? Então, respirar fundo cada dia de manhã e saber que isso é real e essa missão é algo que é minha, que na verdade, né, cada um da sua forma, mas acreditar a cada dia. Então, o maior desafio é levantar de manhã. O maior desafio é levantar de manhã com a motivação nova motivação, e saber que isso faz a Criar a diferença. própria motivação, né? Exatamente, Nem sempre a gente vai estar. Eu costumo falar que a gente vai ter mais dias difíceis do que dias bonitos, se você Olha, for contabilizar. E que você não pode funcionar só nos dias bonitos, você tem que funcionar nos dias difíceis. Porque senão, você não consegue construir nada na sua vida, nada vai ter uma continuidade. Então, se você tem olha, medo de começar, começa, porque nunca vai ter um momento certo, sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar e que vai entrar no meio do seu destino. E sim, se você não lutar contra isso, as coisas simplesmente não vão acontecer. Nada cai no seu colo. Muito difícil. Às vezes cai, mas é difícil também. sim. Eu ouvi uma analogia que é muito bacana, é, de um outro universo, que é as artes marciais, e falando que qual é a faixa, né, a graduação mais difícil de se obter. A maioria das pessoas vão dizer que é, no caso, a faixa preta, né, que é a É faixa a primeira. é que a faixa mais difícil é a faixa branca. É você É. chegar né, começar algo. Porque você sabe que você vai levar alguns supapos, você vai levar umas quedas, vai ser difícil, e você tem que ter autoconfiança. Então, o dia que você chegou e você decidiu, guarda esse momento, é o que eu vejo, né? Esse momento vai te guiar. E hoje, né, as dificuldades que nós enfrentamos, não sei se a gente, né, vai falar sobre isso um pouquinho, mas infelizmente, teve um incêndio no nosso centro. Não, sim, Então, eu ia justamente tocar nesse assunto, porque você teve essas dificuldades pessoais, né, no seu, na trajetória que todos temos, mas agora você sofreu um baque muito grande, né? hum, Justamente no centro que é o símbolo do que você vem construindo. Eu ia te perguntar um pouquinho de como isso está sendo para você, porque é uma história também de reconstrução. sim, sim.
É, é, nós, Baruch Hashem, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estar abrindo um espaço muito, muito bacana aqui em Jerusalém, em Jerusalém, e onde nós moramos, até mesmo tem uma comunidade brasileira, tem algumas dezenas de brasileiros aqui, é, e nós estávamos num espaço muito, muito bacana, muito, muito especial. Quem esteve em Jerusalém, Jerusalém, vê a arquitetura aqui era toda lotada com as pedras de Jerusalém, as pedras brancas. Então nós conseguimos um espaço bem, bem bonito, uma casa antiga, é, reformamos e isso, obviamente, teve uma série de dificuldades também, mas isso aconteceu e, e a gente chegou num ponto onde com diversos programas, tanto para crianças, estava com uma colônia de férias, programas para adultos, abrimos também um centro de estudos, que foi um dos últimos projetos para aposentados, né? Que você, enfim, você vê que a idade de ouro, a terceira idade, as pessoas meio que tão, ficam sem saber o que fazer, muitas vezes, né? A falta de motivação e coisas do tipo, e você vê que é uma oportunidade de também estar trazendo essas pessoas numa rotina nova, que isso também traz uma saúde mental, uma saúde física, para as pessoas terem uma rotina, Hum. enfim, e também um centro de soup kitchen, né? Centro alimentar, onde distribuição de cestas básicas, enfim, as coisas se expandiram e cresceram de forma bem bacana, e aqui é a oportunidade de dar um abraço. Tem alguns amigos meus da infância, do Liesen, que também pegaram parte num projeto de uma livraria infantil. Nós começamos a fazer uma livraria infantil para crianças, é, tanto em centros médicos e também aqui em Jerusalém. Então, Tiago Balaciano, Alan Malé, Thomas pegaram uma parte, dedicaram isso às suas famílias. Então, estava, né, numa expansão tão, tão bacana, tão interessante. E veio há 2 semanas, quase 2, 3 semanas atrás, num domingo, depois do sábado, do Shabat, na parte da noite, um incêndio que foi devastador, né? Veio um inspetor dos bombeiros é, tentar entender a causa do incêndio. Ainda o relatório não nos chegou ainda o relatório. E, né, devastou o centro de maneira muito substancial. Os investimentos na parte da infraestrutura, eletricidade, tudo, enfim, comeu. Mas, no meio das chamas, nós vimos também uma luz no fim do túnel, que foi basicamente a livraria, né, o conteúdo, o coração do centro, estava no lado direito da, do nosso espaço, e no final, né, da sala também o Aron Kodesh, o armário com o Sefer Torah. E foi incrível ver, porque os bombeiros levaram quase 1 hora para eles chegarem. Então, as chamas se alastraram, a gente tentou com extintor, né, e apagando, e foi vendo que a parte dos livros e a parte do Sefer Torah ficaram intactas. A livraria, a estante, foi algo. Eu mandei alguns vídeos, se a gente conseguir mostrar, talvez na edição. Você vê que onde o fogo parou exatamente na parte onde os livros começam e o Aaron Kodesh. Então, são coisas que realmente os próprios bombeiros ficaram São bem abismados inexplicáveis, né? né, de entender, de saber. Então, isso que também deu uma motivação de saber que nós estamos no caminho certo, né? De que, mesmo quando tem uma dificuldade física, a, você vê que a chama verdadeira, a chama está acesa, e o conteúdo, o coração tá, do nosso espaço, do nosso centro, do Beit Chabad, ele está batendo forte. E agora é cabeça para frente, como eu falei, né? Se a semente, o momento inicial da decisão, lá atrás, há 10 anos, não fosse forte, você não fortalecê-la diariamente, nós estaríamos hoje, né, completamente desesperançosos e muito, muito cabisbaixos. Só um segundo, né, eu vejo que minha bateria aqui tá apagando, então eu peço perdão aqui a minha falta de profissionalismo, pô, mas foi o que eu falei, né? Aquele momento de decisão que você tem que fortalecê-lo diariamente, e eu acho que esse é o maior desafio. É E pegar como é aquele que a momento, comunidade tá contribuindo, tá reagindo a isso? No momento inicial, imagino que com choque, mas e agora? Tendo tanta então, coisa para fazer, né? então, sobre essa pergunta sobre a comunidade e como é que tem sido a reação, então, novamente, aqui até foi uma.
uma ideia do Guga de poder estar trazendo isso, tá trazendo isso à tona e tá trazendo também para a comunidade no Rio. Como eu expliquei, o nosso projeto, ele está envolvido com pessoas que não têm realmente a capacidade. A maioria dos apoiadores, das pessoas que estão dando suporte, vem, né, de diferentes níveis, tanto aqui quanto no Brasil, como eu comentei, pessoas que já estão fazendo parte, mas realmente é um baque, é um golpe bem forte para poder estar reagindo a isso. E, obviamente, a gente tem a oportunidade desse bate-papo, né, de trazendo essa consciência e tá aqui, né, também buscando nesse. Tenho certeza que todo mundo precisa de boas vibrações e boas energias nesse novo ano judaico, em breve já, em menos de um mês, e abrir novas oportunidades. Obviamente, a capacidade de estar buscando esse apoio, essa ajuda, é algo que nós precisamos, e também acho que é essa oportunidade que a Rai TV tem proporcionado nesse bate-papo, além da inspiração. Espero, né, que essas palavras de esse bate-papo nosso também possa estar abrindo um pouco a cabeça, a mente, os olhos das pessoas, mas também no caso, vocalizar aqui nessa oportunidade também a vontade de estar abrindo isso à comunidade judaica no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, com essa oportunidade de estar fazendo parte de um projeto tão bonito, tão bacana, e estar conectando. Acho que desde a guerra começou no Uhum, quase já mais de 2 anos atrás, sim. né? 7 de outubro, e você vê que as pessoas, a paixão, o coração e os olhos voltados a Israel de uma forma tão grande, e, e as pessoas, né, como é que está aí, como estão? Você vê que isso reacendeu também uma chama do interesse de estar conectado e estar sabendo o que está acontecendo em Israel. Eu acho que também é uma forma de estar criando elos entre Jerusalém, entre Israel, o Brasil, o Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que nós vamos passar isso, e é a única forma de se reerguer depois de um incêndio é estando mais forte. Já estamos com novos projetos aí para fora. E, enfim, realmente, se tiver um dos nossos ouvintes e participantes tiverem uma ideia, uma forma, vontade de aparecer, talvez se tiver como no link, também está deixando, depois eu mando, uma forma de estar acessando e conhecendo o projeto mais de perto. Eu acho que só temos como nos beneficiar e nos fortalecer, tanto de maneira comunitária como individualmente. Isso só vai trazer positividade de maneira é, mais clara que tem. Em qual setor, assim, você acha que vocês precisam de mais suporte nesse momento? Ah, como eu falei, nós não esperamos nenhum momento. Imediatamente já começamos a buscar outras formas de continuar nossas atividades, mesmo que seja de maneira ainda temporária, numa escola aqui. A única forma de se fortalecer é estando em movimento. Mas, obviamente, que toda a parte da infraestrutura, como eu disse anteriormente, é algo que foi muito danificado, e isso tem custos muito, muito, muito altos, porque a energia nós temos de sobra. No caso, que eu tô falando, a vontade e a forma de ver as coisas de maneira positiva, né? Eu acho que, como eu falou, os ensinos racídicos, a parte mística da Torá, ela vê que não há nada negativo que desce do alto, né? As coisas sempre têm uma raiz positiva, sempre tem uma forma. Então, mesmo que nós enfrentamos algo é, que nos parece difícil, nos parece doloroso, isso só vem nos fortalecer, isso vem é, criar novas maneiras de lidar, resiliência e a forma de lidar com isso. Foi o que a gente conversou antes, né? Acho que esse é o segredo da comunidade judaica, do povo judeu já há É, a milênios. gente vê a resiliência em tudo que a gente já passou historicamente, né? E até individualmente também. A gente fala assim, Óbvio. nossa, não sei como é que vocês conseguem ouvir as coisas que vocês ouvem, da forma que vocês ouvem, e não abaixar a cabeça, ou não agirem de forma mais agressiva. É porque tem essa coisa da resiliência que é Óbvio. natural mesmo, acho que pela nossa educação mesmo, e de tudo que a gente passou, Exatamente, do exatamente. passado. Se me permitir, tem uma historinha bem curta, de uma analogia também.
de um Yehudi, um judeu, né, ele era um agricultor, tinha uma vaquinha, vivia de maneira bem pequena, tudo muito é, com dificuldade. E aí a vaca ficou doente e morreu. Ele ficou muito triste. Ele foi para o rabino e falou: por que que Deus fez isso comigo? E a minha vaca, a minha fonte de vivência, de viver, né? Tudo eu vendo leite, eu vivo a partir dessa vaca. E o rabino falou: olha, se você não percebeu, no momento que essa vaca morreu, você saiu e abriu um negócio muito maior, e você teve que abrir a cabeça, né? E se reinventar. Se você tivesse com a sua vaquinha ainda, você continuaria na mesma realidade, como é que fala? Reduzida, e você ainda não entendeu que isso abriu novas portas. Eu tenho certeza que essa é você falou, tanto de maneira é, comunitária, quanto da maneira individual. Às vezes a gente é muito difícil deixar essa vaquinha ir embora. A gente quer ficar com essa vaquinha porque a gente está acostumado a certas coisas, certos paradigmas e certas realidades, e nós não queremos abrir, né, os olhos para coisas novas. E dói, deixar a vaquinha ir embora dói, mas como eu falei, isso a única forma de passar é se fortalecer, ter resiliência. E agora, como eu falei, a oportunidade de repente, estar construindo um elo novamente com a comunidade no Rio de Janeiro e, né, trazendo essa história para velhos conhecidos ou novos conhecidos, e, enfim, é uma oportunidade. E eu vejo isso já nesse encontro que eu tenho com você, com a Rai TV, com o Google, né? De repente você está falando com pessoas que você não falou há anos e é bacana. Então, eu tenho certeza que isso também me fortalece, isso também traz uma energia positiva nessa etapa de reconstrução. E eu não posso deixar de perguntar, né? A gente falou brevemente da situação da guerra, somado a isso, né? Vocês atravessaram esse incêndio. E como vocês estão, né? Em geral, lidando Hum. com tanto obstáculo. Realmente a última operação foi na guerra contra o Irã. Foi bem, foi bem complicado por um lado e foi extremamente inspirador por outro, porque até então, né, os alarmes e tudo isso era bem menos frequente, principalmente em Jerusalém. E de repente você está com seus filhos, que têm filhos pequenos, e você vê, né, o medo, né, em crianças pequenas, ter que descer e ir para o bunker. E por um lado, você tem que passar confiança, né? Saber que então a gente descia, cantava música e trazia doces, né, para todas as crianças do prédio e realmente recitava também salmos, mas fazia como se fosse uma experiência, né? Uma experiência positiva, e você vê que isso afeta, né? As crianças, você tem que acreditar nisso. Principalmente eu falo, eu faço isso, né? Porque eu vejo, se não vão conseguir dormir, e pesadelos e tudo mais, e coisas do tipo. É, e você transformar isso da forma possível em algo transformador. Uhum. E, ao mesmo tempo, você vê, né, os milagres, milhares de mísseis sendo interceptados Uma loucura, né? acima das nossas cabeças, e mesmo com a tecnologia, as coisas mais, enfim, é uma combinação da resiliência, da capacidade humana, claramente, e também de uma intervenção aí divina que já segue milhares de anos e continua Que não dá para funcionando ser muito bem. ignorada. Exatamente, entendeu? Então, essa combinação, acho que, infelizmente, muitas pessoas elas tendem a eliminar um dos lados, só a tecnologia e só o avanço militar, essa a resposta de tudo. Por outro lado, tem pessoas que falam, não, nós estamos simplesmente né, numa intervenção milagrosa, não precisa fazer nada. Obviamente que essa junção não é nada contraditório. Esse é o segredo da nossa existência, entendeu? Então, a resiliência, a cabeça, a forma de se reinventar, e ao mesmo tempo saber que tem algo que, né, também está nos ajudando aí já há algum tempo e fazendo com que as coisas funcionem, apesar dos apesares.
E a Mas sua vida foi marcada por decisões que você não esperava, por destinos que você não esperava. Hoje você está em Israel, vivendo o seu propósito, eu suponho. Temos muitos propósitos, todos, é, mas a gente sempre tem um propósito que é o que leva a gente a executar certas coisas, né? E eu queria saber onde você se enxerga daqui a 5 anos, 10 anos, a pessoa que você almeja ser e também transmitir ao outro, né? Não é só o que a gente é, mas é o que a gente entrega para o mundo. olha, é interessante. Eu tive também um professor, um rabino, que ele costumava falar para as pessoas exatamente isso. É, não interessa se as coisas mudem daqui a um dia, daqui a 2 semanas, um ano, 3 anos, 5 anos. Se te perguntarem hoje, onde você se vê daqui a um mês, um ano, 5 anos, é muito saudável você ter ao menos uma direção. As coisas com certeza vão mudar, mas esse é o segredo, né? Se você não tem um norte, se você não tem uma ideia, mesmo que ainda não tão clara, também quando esse momento chegar, você não vai saber responder essa pergunta. Eu ainda não tenho uma resposta Definitivo. cristalina, mas eu tenho sim algumas ideias, e acho que isso, exatamente, olha, há muito tempo eu tenho feito uma tradução de materiais para português, e tenho preparado também um podcast com conteúdo em português. Eu sempre fico, né, meio que postergando, almejando também que, mesmo que eu saiba que não existe a perfeição, essa autocrítica, né, ela sempre fica tão forte. E acho também, voltando, essa questão do incêndio, ela meio que trouxe essa realização de que não espera, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer, e num piscar de olhos as coisas mudaram de maneira tão radicalmente. Então, eu vejo, sim, nos próximos anos, trazendo esse material em português, tanto nas plataformas digitais. Eu tenho muita coisa gravada, um bate-papo, tem pessoas reflexões e shiurim, né, aulas, enfim, e poder tá trazendo isso, colocando isso disponível, né? Acho que hoje a internet proporciona essa forma. Você não sabe, o cara tá no trânsito, tá no metrô, tá no trabalho, tá, enfim, enfim, diferentes etapas do dia a dia dele, e você não sabe, você pode participar 5 minutos, 30 minutos, 20 minutos e fazer uma diferença. E como eu falei, passar adiante isso. Então, eu sim vejo, é, nesses próximos anos, estou colocando esse material disponível, e é o que eu quero fazer. Como eu falei, isso é uma outra forma de enxergar como esse acontecimento do incêndio me abriu os olhos e me colocou no momento que eu quero, sim, nesses próximos, obviamente, 5 anos, vamos dizer, 3, 5 anos, estar antes disso, se Deus quiser, com o centro reaberto e melhor e maior e com mais projetos, mas pegar essa oportunidade, eu acho que esse bate-papo, ele é a trampolina, né? Ele é o pulo E de vai ficar não deixar registrado, as pessoas vão cobrar. de colocar esse diálogo aí com o Brasil, de maneira viva, de maneira bem, é, bem presente. E, enfim, de maneira bem resumida, essa é uma das respostas que eu tenho para essa pergunta, e está aí nesses próximos anos, colocando aí, seja, se Deus quiser também, de maneira física, livros e coisas do tipo, mas com certeza, já nas plataformas digitais, em breve, conteúdo e poder estar compartilhando mais, tanto Fazer uma da. visitinha na praia pessoalmente aqui no Rio de Janeiro, talvez. Ai, ai, ai. Estive no Rio de Janeiro a última vez, então tem o pessoal aí que ainda me cobra, meus amigos. Um abraço para todo mundo. Ainda me cobram de ver. A última vez foi há 7, 8 anos atrás, então já passou bastante tempo. Vejo que muita coisa mudou. Eu acho que na comunidade muita coisa bacana aconteceu Sim. nesse meio tempo. E eu tenho certeza que quando a próxima vez a gente bater um papo e ver,
tem tanta coisa bacana para contar, tanto daqui quanto daí. Obviamente, quem sabe a gente ainda vai fazer uma, uma atualização falando de toda o apoio, o suporte e o abraço da comunidade aí depois desses acontecimentos. Tenho certeza que isso também vai estimular e vai trazer mais inspiração para poder também colocando conteúdo aí para todo mundo. O bacana é que eu vejo que, apesar de tudo que aconteceu, e foram muitas coisas, fora as coisas que nem foram pautadas, porque a nossa vida Hum, privada acontece muita coisa também que é difícil, né? E que a gente tem que a gente tem que enfrentar. Você tá sempre trazendo o lado positivo e essa é uma lembrança mesmo, é uma coisa que a gente tem que reforçar. As coisas negativas também acontecem para que coisas positivas possam acontecer. E a gente não pode se deixar derrotar nos momentos olha, de dificuldade. É onde a gente tem que se fortalecer. E a gente não percebe isso no momento, mas a gente percebe isso olhando para trás, com a experiência, mas olhando para olha, trás e vendo o que que a gente pode conquistar com aquilo, não romantizando, tá? Jamais. O que aconteceu foi muito triste, com o incêndio, com a guerra, nem se fala, mas a gente não pode jogar essas experiências fora. A gente tem que sim, internalizar e aprender com elas e sempre buscar ser melhor sim, sim, e sim, como trabalhar. E eu, conversando com você, senti muito que esse é o seu caminho. olha. É um caminho de inspiração. E isso não é todo mundo que tem. Eu acho, como você comentou, obviamente, não dá para romantizar. E os sábios já falaram muito antes do nosso podcast de que não devemos buscar desafios. Da Kavaná, o sentido é ninguém quer trazer para a vida coisas difíceis. Mas uma vez que isso acontece, a única forma de olhar é num prisma de luz, é um prisma de saber de que essa é a única forma. Não vou dizer que é fácil. Hoje eu estou, enfim, é um prazer, né? Eu estou realmente muito contente de estar batendo um papo. Mas, óbvio, tem aquele momento no meio do dia que você coloca a mão na cabeça e você fala, caramba, como é que eu vou sair? Como é que a gente vai fazer isso, né? Momento de respirar. E eu acho que se eu puder também, enfim, nessa nossa oportunidade, né? Compartilhar algo é de que, como eu falei, está em movimento, está sempre em movimento, porque tem uma coisa que acontece quando você tem um vácuo, né? Um espaço que está em vácuo, que ele está vazio, não existe vazio, né? A Kabbalah já fala, não existe algo vazio. Isso sempre vai ser preenchido. O espaço sempre vai ser preenchido ou com positividade, e se não for preenchido com positividade, é certo que a negatividade vai buscar estar entrando e clamando o lugar dela nesse espaço. Então, no momento que você para, né, todo mundo tem esses pequenos momentos de você respira fundo e fala, poxa, como que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa? Mas eu acho que esse exercício, como eu falei, emuná, crença, fé em hebraico é o mesmo raiz de exercício, de arte. Então, se reinventar, primeiramente, exercitar e estar de um mantra de positividade, falando, poxa, a única forma, então, esse podcast hoje, ele é uma outra coisa que me traz movimento, que, poxa, tá aqui batendo um papo, compartilhando, depois indo para um shiur, continuando. Então, esse momento, não ficar alheio a nada e, obviamente, não também ignorar o que você está sentindo, mas buscar transmitir isso em movimento, né? Eu acho, enfim, se eu puder também trazer mais uma outra coisa que eu vi, né? Eu posso constatar que é verdadeiro. Falam emoção, emotion, né? Emoção, moção, motion. Você está em movimento, movimentação. No momento que algo fica estancado, ele vai ficar negativo. Então, a emoção positiva, essa motion, estar em movimento, é o que vai trazer com que a emoção seja realmente positiva, seja algo que se transforma depois em ação, enfim, em realidade. Então, poder estar sempre movimentando as emoções e as ações é, sem dúvida, o que tem me dado essa força para acreditar nessa reconstrução.
E quem está assistindo a gente, que quiser te encontrar nas redes sociais, como faz para te encontrar? Então, a gente tem um Instagram, é algo que a minha esposa falou, exatamente, né, como já preparando o conteúdo, isso foi até antes. Nós temos um Instagram, uai, caramba, agora para falar, eu não lembro, mas acho que é Avraham e Noah, Noah, minha esposa se chama Noah. Se eu puder depois mandar isso e ficar registrado, Vai ficar aqui no, na descrição. eu mando todas as plataformas e vai ser bacana, vai ser super legal. Vocês sigam essa jornada, tanto da reconstrução e tanto do conteúdo que nós queremos disponibilizar. E, como eu falei, tá poder vendo novos amigos, novas amizades, fazendo novas amizades, velhos conhecidos. É, Para mim, é uma das coisas que eu decidi, né, nesse momento, é poder pegar essa oportunidade para reatar laços e criar novos laços e, e passar adiante esses 10 anos e mais por vir de, de conteúdo, de pensamento, de ações, de projetos. E eu tenho certeza que tem bastante coisa legal para compartilhar. E se você que está vendo a gente puder ajudar de alguma forma na reconstrução do espaço, manda uma DM para o Instagram que vai estar aqui na descrição, que vai fazer muita diferença. A gente sabe que tem muita resiliência no trabalho do pessoal, mas a gente sempre que puder, a gente tem que se unir para ajudar de alguma forma. Então, se você tiver como ajudar, não deixe de mandar uma DM aqui no Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição. E eu agradeço muito a sua presença. Você é uma presença muito inspiradora, tem uma história muito diferente, né? De resgate cultural. E eu gostei muito de conversar e eu vi tanta positividade, apesar das dificuldades do dia a dia e que a vida vem impondo. É sempre uma injeção de ânimo ver uma pessoa que passa por algo, ou algos, né? Muitas vezes mais difíceis de manejar, trazer tanta positividade. Então, eu queria muito te agradecer por isso também. Porque não é todo dia que a gente começa a semana com uma injeção de ânimo dessas. Olha, eu fico lisonjeado, primeiramente, para mim foi super bacana. Eu desejo a Rai TV, em particular, e a você também, todos os envolvidos com projetos de comunicação e conteúdo da Fierj, da Rai TV, um sucesso. Eu acho é, que nós temos tanta coisa bacana na comunidade, principalmente através das mídias e através da Rai TV, proporcionando esse diálogo de maneira muito nova. E eu posso dizer que, às vezes, a gente, quando vive imerso na comunidade, talvez deixe passar essa oportunidade de estar conectado. Então, novamente, volta aí para quem está assistindo, quem vê de vez em quando, saber valorizar, saber entender que tem algo super bacana, super novo e bem inspirador, e vale a pena estar acompanhando e voltar a reforçar o que a Nelly disse, que se realmente quem tiver a capacidade e de estar ajudando, fazendo parte dessa reconstrução do Beit Rabá, do centro comunitário aqui em Jerusalém, tenho certeza que isso é um mérito incrível, uma oportunidade linda. E, obviamente, quando visitarem em Jerusalém, todo mundo já sabe da comunidade do Rio de Janeiro, a primeira parada em Jerusalém vai ser o novo centro reaberto. Já estendo o convite aqui para a Nelly, o nosso próximo podcast, se Muito não for, obrigada. Deus quiser, vai ser aqui em Jerusalém. Se passar sem visitar, eu vou cobrar. E, obviamente, todo mundo aí no Rio de Janeiro. Olha, e a gente está realmente no primeiro bairro, quando entra em Jerusalém, quando entra em Jerusalém, é o nosso bairro. Então, não tem desculpa. Está aqui estendido o convite para a comunidade, de maneira geral, de maneira ampla, vir visitar, vir conhecer. Quem Ó, que tiver, a eu galera puder, vai, hein? não, se puder, eu com o maior prazer, para um cafezinho, para um passeio, para um bate-papo, vai ser um prazer. Eu quero compartilhar também depois por mensagens esse sucesso da reconstrução. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu desejo já um Ktivá Bechatimá Tová, um ano bom e doce. Ele, se você permitir, agora me deu uma ideia meio que espontânea. Pode Se não mandar. ficar legal, você corta, faz o que você quiser, Eu não mas corto nada. sendo
A gente está A nos gente próximos aqui, passos a de. gente não é, a gente não vai passar ao vivo, mas a gente, quem sabe faz ao vivo e uau! O mês de Elul, a gente está no mês antes de Rosh Hashanah. Tem o costume, muita gente não vê isso, mas tem o costume de já tocar o shofar diariamente como uma forma de despertar, de já estar nos preparando. Eu acho que uma das mensagens do shofar, na verdade, é um instrumento que não é um instrumento melódico, não é um instrumento bonito, mas é saber, como eu falei, a simplicidade, na verdade, às vezes uma voz ou uma você precisa vocalizar algo, você não está preocupado se isso vai ser lindo, se isso vai ser com Photoshop, se isso vai ser melódico. Você, principalmente, você grita. Você quer trazer isso à tona. E essa é uma das mensagens do Shofar. Sem muito, sem muito teretetê, sem embelezar muito. Você tem que falar alguma coisa, então a mensagem passa isso adiante. Fala, grita, traz isso. Mesmo que não seja a coisa mais glamurosa, não espera. Então, né, vamos fazer um Kiat Shofar aqui virtual. E, se Deus quiser, essa voz do Shofar vai trazer bons ventos, boas energias, boas vibrações daqui de Israel para o Brasil. Vai e volta. É, então, vamos lá. Renata, vamos tocar? Foi um prazer, Nelly. Um Shana abraço a Tovara, todos. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E vocês já sabem, às quartas nós assistimos o Highcast. Até a próxima.